Bom, eu tenho tantas perguntas, Não é pergunta. Buenos mas Aires. antes eu vou fazer uma cortesia para você, Jones, que é a seguinte: muito bom vocês terem resolvido esse problema com o PCB, porque eu imagino como deve ser desgastante essa luta interna ao longo de meses e anos, como isso deve ser moralmente e emocionalmente, politicamente muito pesado enfrentar e terminar com essa frustração de ser expulso, esse tipo de coisa é muito chato, muito realmente pesado. Aí a minha pergunta é a seguinte: se vocês vão então vão se registrar na Justiça Eleitoral, legalizar o partido como um partido eleitoral também, ou se ele é só um partido, digamos, partido. Se ele é um partido eleitoral no Brasil, se ele vai participar dessa estrutura, digamos assim, né, do Estado burguês, que são as eleições, né? É, no Brasil hoje em dia. E segundo, qual é a referência política internacional do PCB, do novo PCBR? Se é a China, se é Cuba, se não é nenhuma, se não é ninguém que está no poder, se é alguma coisa que ainda vai ser criada como estrutura estatal. Mas queria também te perguntar, o que você achou da eleição do Lula? Se foi boa, positiva ou negativa? Ou é a mesma coisa? Perfeito, são 3 perguntas muito longas, eu vou tentar ser o mais sintético possível, Mário. Veja, a gente vai ter política eleitoral. A gente não vai conseguir fazer esse ano, porque os prazos, né? A gente teve um congresso em maio, e aí os prazos de filiação, de não sei o que, foram todos em abril. Então, esse ano a gente não vai conseguir lançar, por exemplo, candidatura. Né? A gente vai estar discutindo no âmbito da direção nacional as políticas de apoio, em que condições e que termos, a quem, a partir de que bases programáticas. Esse ano a gente não terá candidatura, mas foi definido que a gente vai ter política eleitoral. As formas que a gente vai fazer tem várias opções na mesa, né? Desde a perspectiva de legalização até a perspectiva de filiação democrática, as várias opções que estão colocadas, a gente vai estudar, foi deliberado no Congresso que o Comitê Central, a nova direção nacional eleita, se debruce sobre as possibilidades, mas para 2026, 2028, 2030 a gente vai ter política eleitoral, porque a eleição também é uma arena da luta de classes, né? Do mesmo jeito que o movimento sindical, que o movimento estudantil, que o movimento de bairro é uma arena da luta de classes, a eleição também não deixa de sê-lo, e é fundamental que a gente tenha candidatos do nosso partido, candidatos comprometidos com o nosso programa, que apresentem ele, que façam debate e agitação e que entrem para disputar, para ganhar no momento eleitoral. Então, assim, vamos ter política eleitoral. As formas de fazê-lo, a gente está debatendo internamente, está evitando falar em público, porque tem várias questões, Mário, de judiciais, né, de como é o processo de legalização, e tem várias questões também que a gente não quer chamar atenção, por exemplo, agora, a depender da mediação tática que a gente for adotar. Mas, por exemplo, a nossa perspectiva é ter candidaturas em 2026, se pá a presidência também. Isso por um lado. Do ponto de vista internacional, veja, a gente aprovou em Congresso que a gente faz parte de um campo político revolucionário do movimento comunista internacional, que se propõe também a reorganizar o movimento comunista. Nesse campo político está inscrito o KKE, o Partido Comunista Grego, o Partido Comunista Mexicano, o Partido Comunista Venezuelano, o Partido Comunista Turco, o TKP e etc. Né? Então a gente tem um campo de alianças, tem um arco de alianças. No nosso congresso tinha delegações internacionais, Partido Comunista do Equador, o Partido Comunista da Argentina estava lá, o Partido Comunista do México estava lá, só que esse negócio do século XX de escolher um farol da humanidade e ser guiado por ele, isso acabou, né? E aí eu diria... E os chineses? E os chineses? Não, então, calma aí. Eu diria, inclusive, que acabou graças a Deus, né? De maneira bem materialista. Esse negócio de estar procurando quem é o farol da revolução, aí uma hora é a União Soviética, outra hora é a China, outra hora, inacreditavelmente, é a Albânia, aí outra hora é a Coreia, o Vietnã, enfim, isso acabou. Assim, a gente tem uma política de internacionalismo proletário, a gente entende que é fundamental reorganizar o movimento comunista no plano internacional, a gente entende que existem países hoje que são ainda experiências de transições socialistas, que são referências importantes, né, como Cuba socialista, mas sem esse negócio de farol, sem esse negócio de guia, sem esse negócio de referência, né, porque a luta do proletariado brasileiro é internacional, perfeito, só que no caso da classe trabalhadora brasileira, essa luta se realiza no Brasil, nas particularidades, características e especificidades da formação social brasileira. Portanto, a maior contribuição que a gente pode dar à revolução mundial é fazer a revolução no Brasil. Acho que não tem muito segredo, não. O ato supremo de internacionalismo que a gente pode ter é derrotar a burguesia, o imperialismo que domina o nosso país, né? Isso por um lado. E aí vem a terceira questão, Mário, que pode ser provavelmente a mais polêmica para o público do 247, como eu conheço a comunidade aqui, que é sobre o Lula. Veja, Mário,
Eu fiz campanha incessantemente para Lula no segundo turno, né, em 2022. Quando o Lula veio para Recife discursar na Praça do Carmo, eu estava lá com ele no palanque. Tem até as fotos aí na internet. Tava lá o Lula, a Janja, o Randolfo Rodrigues, e o povo lá de Pernambuco, né? A Rosa Amorim, deputada, eu, não sei o quê. Fiz muita campanha, inclusive fazendo campanha em redutos bolsonaristas. Vale dizer, inclusive, Mário, que quando a gente fez uma marcha em Jaboatão, que era a cidade governada pelo Anderson Ferreira, que foi o candidato por excelência do bolsonarismo, Jaboatão é meio que um polo do bolsonarismo na região metropolitana de Recife, muita gente do PT não apareceu não, viu? Quem organizou essa marcha foi um povo do PSOL, um povo na época do PCB e um povo ligado ao PDT que decidiu votar em Lula no segundo turno. Faltou muito petista, sabe? Mesma coisa em Bezerros. Quem organizou várias ações para Lula no segundo turno em Bezerros foi a nossa militância, nossa candidata Luísa Mello, candidata pelo PCB em 2022. Então a gente fez campanha e não fez pouco. Entendendo o quê, Mário? Entendendo que a vitória do Lula no segundo turno seria importante para ter condições de manutenção de liberdades democráticas para fazer a luta de classe, para fazer movimento estudantil, para fazer movimento sindical, para fazer movimento de luta por moradia, para fazer movimento de luta pela terra, né? Então, um aspecto de liberdades democráticas que a gente sabe que o governo Lula não daria continuidade ao processo de fechamento de regime que estava em curso com o Bolsonaro, isso por um lado. Por o segundo lado, e esse ponto aqui é fundamental, que o governo Lula supostamente não daria continuidade à ponte para o futuro. O que é a ponte para o futuro? É basicamente o programa da burguesia que foi sintetizado ali pelo PMDB, apresentado no contexto do golpe. Veja, do ponto de vista de liberdades democráticas, de fato, o governo Lula, por exemplo, não está tentando dar um golpe de Estado e fazer um fechamento de regime, né? Ainda que seja um governo ultra vacilante em combater a violência policial no dia a dia das favelas e comunidades, que se caracteriza, inclusive, em vários aspectos dos ministros por um silêncio cínico frente a chacinas como a da Baixada Santista, não é um governo que está operando um fechamento de regime de liberdades democráticas. Agora, do ponto de vista econômico, Mário, esse governo é o governo que está continuando a ponte para o futuro e está continuando de maneira mais eficiente e mais rápida que o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Veja, não são palavras minhas, são dados do próprio Ministério da Fazenda. O governo Lula está fazendo o maior pacote de PPPs, parceria público-privada da história brasileira, entregando para a administração privada escolas, hospitais, portos, creches, presídio e tudo que você imaginar. E aí não dá para brigar com a realidade. São dados. O Fernando Haddad, há um mês e meio atrás, Mário, ele foi para dar uma palestra no BTG Pactual. Ele adora estar conversando lá no BTG Pactual. E ele falou, palavras dele textualmente, nós vamos, em 4 anos, fazer o maior pacote de PPPs da história desse país. Esse é um dos pilares da ponte para o futuro. Isso por um lado. Segundo lado, Paulo Guedes passou 4 anos dizendo que o orçamento brasileiro era muito engessado, que precisava desindexar o orçamento. O que é que ele está falando? Contra os pisos constitucionais da saúde e da educação e os gastos obrigatórios vinculantes. Então, quando aumenta o salário mínimo, por exemplo, aumenta a despesa com previdência. Né? A previdência, os benefícios previdenciários e o salário mínimo têm valores atrelados. O que é que o Haddad está defendendo agora? Está defendendo ele e a Simone Tebet e boa parte da equipe do Tesouro. Defendendo congelar a aposentadoria. Congelar a aposentadoria de mais milhões de trabalhadores brasileiros. Veja, a FHC não fez isso, não teve coragem de colocar na lei. Collor não fez isso. Né? Nem o canarinha do Temer fez isso. Tá o Fernando Haddad defendendo abertamente. O Fernando Haddad defendeu ontem, gente, atacar o piso da saúde e da educação, e, de novo, não são dados meus, dados do Tesouro, que é subordinado à Fazenda, fala que mudar os pisos constitucionais da saúde e da educação vai tirar até 500 bilhões de reais em 5 anos da saúde e da educação. 500 bilhões de reais. Com B de bola. Eita, Ciro. Nos próximos 9 anos. Atacar o piso da saúde e da educação. E para completar, Mário, essa coisa fantástica, o governo, ainda sob a liderança do queridíssimo Fernando Haddad, o governo está voltando a ter endividamento em dólar, estimulando uma tal de títulos verdes, que é, em nome de atrair capital estrangeiro, ele emite dívida em dólar. Você lembra, Mário,
O debate você já bateu bastante, Jones. Agora... Deixa eu agradecer aqui os superchats. E aí eu passo para vocês novamente. Cacete! A Júnia Laje não é possível! faz aqui um desabafo, que é a nossa internauta. Disse, vão deixar falar mal do Lula? Então tá aí o desabafo da Júnia. Calma que a gente vai continuar aqui no debate e vamos trazer o contraponto. O debate aí eu falo, você apanha. Eu bato, você apanha. Bastos, bonita camisa, Jones. O debate. Belém do Pará, te abraça. A Cíntia Chaim, obrigada, Cíntia. Jacques Wagner foi traíra. O Pedro Antônio Cândido, Jones e Elite querem destruir o PT há tempos. A Cíntia também diz, sem o arcabouço não teria orçamento de 2023. Não sei se o Atush leu aqui o perfil Esperançar Novos Mundos. Atush, que tal debatermos como eleger políticos nas 3 esferas, comprometidos com a politização do nosso povo, como fazíamos até a década de 1990. E eu queria tá bom pra caramba, pegar aqui o comentário da Selma Galdino, que diz que sem os votos do PT, vocês não conseguem se eleger, né? E ela também fez uma crítica, por que a gente não chama o Renato Freitas? O Renato Freitas esteve aqui, eu acho que essa semana ou semana passada, Selma. Então, eu passo para o Jones, se quiser responder algumas questões, sobretudo essas dos votos do PT, e também para o Mário, se quiser colocar alguma antes, só que chegou uma última aqui. Cíntia diz, a culpa é toda do Haddad, essa galera odeia o Haddad, o Congresso não ajuda, Jacques Wagner traíra, mas Haddad é um demônio com ironia. Sobrou até para o Jacques Wagner? Diga, Mário, e aí a gente passa para o Jones. Jones, da onde você caiu? Porque é o seguinte... Eita! Caiu da árvore. A luta contra o fascismo não terminou no dia 1º de janeiro de 2023, como você percebeu muito bem no dia 8 de janeiro. A luta contra o fascismo, de 2023. Ele vai apanhar agora. Ele vai apanhar. Eu acho que o Jones vai bater no Mário com a Daphne, ou vai bater na Daphne com o Mário. Acho que vai bater um... Tinha que botar ele no meio. A luta continua mais do que nunca. É preciso barrar o fascismo. Cara lá na Argentina, em Buenos Aires, lutando contra o fascismo. O bolsonarismo. De onde você caiu foi fogo. No dia a dia. Para gravar isso, houve a eleição de um congresso extremamente reacionário, o mais fascista da história. A cara do Jones. Então, esse é um governo que luta numa situação de absoluta emergência. É necessária toda a unidade dos democratas contra o fascismo o tempo todo. E o governo Lula é um instrumento para isso. Quero dizer o seguinte, quer dizer, luta com muita dificuldade. Todas essas políticas que você apontou aí estão relacionadas a essa situação da correlação de forças políticas. Tadinho. O que parece... eu tenho a impressão, você e o PCBR, eu não tenho condições de dar conselho para o PCBR vai fazer o que achar melhor, mas na minha ponto de vista não deve, não pode e não tem como ignorar essa correlação de forças políticas e a necessidade de uma aliança de classes política para o desenvolvimento possível do país nessa extrema situação de difícil correlação de forças. E você não me respondeu o que o PCBR acha sobre a China. Então, eu queria que você falasse sobre os camaradas do Partido Comunista Chinês. O Woody Allen vai apanhar agora. Uma referência, se a experiência política deles é relevante ou não nesse caso. Grande abraço. Perfeito, Mário. A China é um assunto muito interessante. Vamos deixar como segunda resposta. Primeira resposta, veja, Mário. Eu sei que o fascismo continua à espreita na sociedade brasileira. Justamente por isso que eu acho uma canalice estar defendendo congelar a aposentadoria de 20 milhões de aposentados brasileiros. Ou não. Ou a gente vai chegar, por exemplo, minha família mora no interior do Capão Santo Agostinho. Aí eu vou chegar lá no engenho de cana-de-açúcar que mora minha família e vou dizer assim, o governo que vocês votaram, que eu fiz campanha para vocês votar, vai congelar a aposentadoria de vocês. A partir de agora só tem reposição de valor pela inflação. Não vai ter aumento real nunca mais.
mas fica calado que é para combater o fascismo. É isso mesmo, Mário? Sim. Ou então a gente vai chegar, o SUS caindo aos pedaços, em vários aspectos, com responsabilidades, evidentemente, também dos governos estaduais, né? Mas, assim, com várias dificuldades, com perdas orçamentárias gigantescas desde 2015, a gente vai chegar e vai atacar o piso constitucional da saúde e da educação, vai tirar 500 bilhões de reais da saúde e da educação. Aí, quando tiver alguém no Hospital da Restauração, que é a maior emergência do Norte e Nordeste, morrendo, numa maca, esperando no hospital, a gente vai dizer assim, ó, cortou bilhões de educação, que é do combate ao fascismo. Aí a pessoa que tiver com a perna estrupiada, porque estava dirigindo uma moto, entregando comida, foi atropelado, está na maca de um hospital, não tem médico, tem que dizer a ela, ó, espera aí, não tem médico não, o hospital está lotado, não tem leito, está caindo aos pedaços, mas não pode reclamar não de corte de gasto não, de austeridade não, porque o combate é o fascismo. As universidades caindo aos pedaços, não, o UFPE, o RU, o restaurante universitário, praticamente não funciona, a infraestrutura daquele local não é reformado há anos. Do tempo que eu estudei na UFPE para agora, é claro, uma decadência física da estrutura da universidade, né? E a proposta é o quê? Cortar? Cortar dinheiro da educação, atacando o piso constitucional da educação? Essa é a proposta? A proposta é chegar para a base de enfermeiras, de professores e professoras, de pedagogos, pedagogas, assistentes sociais, e dizer assim, vocês que fizeram campanha para o Lula em 2022, em nome de combate ao fascismo, vocês nunca mais vão ter emprego público, que a gente vai meter PPP em todo canto. Parceria público-privada. Aqui em Recife, Mário, se for um laboratório, o prefeito João Campos, em parceria com o governo federal, está privatizando, via administração privada, toda a rede de atenção primária à saúde. Está pegando todos os chamados postinhos, entregando para iniciativa privada. Aqui em Recife não se cria mais uma rede de creche pública, é toda administração privada, Mário. Em nome do combate ao fascismo, a gente vai entubar neoliberalismo radical com guerra e tudo, porque assim, quando o Tarcísio falou de privatizar a Fundação Casa via PPP, todo mundo falou que era privatização. Aí com o Tarcísio a privatização com o Lula não é, sabe? Assim, a gente... O que o Ratinho Júnior está fazendo no Paraná, de privatizar 200 escolas, é efetivamente o mesmo marco de programa que vem sendo tocado pelo governo federal, com apoio, inclusive, do BNDES, estimulando a privatização de escolas, de hospitais, de creches, de UBS, de presídio, de floresta e a porra toda. Então, assim, eu não discordo de você, Mário. Eu, inclusive, levo muito mais a sério o combate ao fascismo do que boa parte, por exemplo, do que o Fernando Haddad, que é que sim, eu odeio o Fernando Haddad, porque eu odeio neoliberais. Não importa se estão do lado do PT, não importa se estão do lado do PT, não importa se estão do lado do PSDB, eu odeio neoliberais. A gente está chegando no final, fala da China um pouco. Eu vou falar, mas rapidão. Gente que acha... Apanha mais um pouco. Calma, mano. Não apanha o suficiente não. Já acabou, Jéssica? Gente que acha que piso da enfermagem é gasto a mais, que é um problema. Gente que acha que piso da saúde, que piso da educação tem que ser cortado. Gente que normaliza pensar em congelar a aposentadoria de trabalhadores, sim, eu odeio. Eu acho que todo mundo que se propõe a ser de esquerda tem que odiar. Não dá, assim, para a gente normalizar. Porque, Mário, se não der para avançar, tranquilo. Acho que ninguém tinha muitas expectativas com o avanço, não. Agora, retroceder, Mário, retroceder, com seu tempo de estrada, você vai lembrar FHC, Collor, Temer. Chamou de velho. Não fez vários ataques que a equipe econômica do governo Lula está se propondo a fazer. Aí a gente vai entubar isso calado em nome do fascismo. Sabe qual é o melhor meio de não fortalecer o fascismo? É acabar com essa política neoliberal que, em vários aspectos, vem do governo e não é do Congresso. Atenção, a proposta de atacar os pisos constitucionais da saúde e da educação não veio do Congresso. Essa iniciativa do governo Lula. Dito isso, nossa gloriosa China, que não tem teto de gastos, atenção. Mas tem parceria. Tem parceria público-privada. Claro que tem parceria público-privada, controlando a iniciativa privada, né? Aqui, como é que funciona? A gente tá vendo o caso de Porto Alegre, que a iniciativa privada pegou o aeroporto, teve uma tragédia, e eles agora estão querendo arrancar bilhões do Estado, né? Aí na China isso não aconteceria. Né? Então a China que não tem teto de gastos, a China que não tem austeridade, a China que não tem um Fernando Haddad como ministro, porque quando ele chegasse lá dizendo que quer congelar a aposentadoria de 20 milhões de pessoas, provavelmente ele seria preso e fuzilado na China. A China é uma experiência muito interessante, muito dinâmica, que tem muito a ensinar sobre vários aspectos. Por exemplo, um tema que eu me interesso enquanto elemento de pesquisa, né?
O Sistema Nacional de Inovação que a China montou é o maior, talvez, da história da humanidade, né? Eles, no universo de 30 anos, passaram de um país de baixo protagonismo tecnológico para disputar as vanguardas tecnológicas globais com os Estados Unidos. Então, é um tema que muito me interessa. A gente tem baixa relação com o Partido Comunista Chinês nesse momento. Tiramos uma compreensão de que a China tem um papel, por exemplo, para o Brasil, que é uma relação clássica de centro-periferia, uma relação imperialista. É isso. A China, uma relação clássica do que é uma relação imperialista do ponto de vista econômico, né, de ser um país que compra produtos primários, commodities e exporta manufaturas, exporta capital e se apropria, inclusive, de vários bens públicos do Brasil. Evidentemente que a China não tem o mesmo comportamento dos Estados Unidos do ponto de vista de pressão militar, de golpes de Estado, de propaganda, de pressão institucional, etc. e tal. Mas a relação da China com o Brasil é uma relação que o maior beneficiário dela é a China, né? É a China, porque inclusive... A China, primeiro ela, depois... Primeiro é nós, depois é nós de novo. Essa é a China. Jones, eu vou ter que te cortar, porque tá começar a encerrar aqui, porque a gente tem um horário a cumprir, tá, né? A gente tem um outro convidado para... Nunca mais será convidado. Daqui a pouco. Vou pedir para você encerrar, então, fazer um encerramento. E foi assim, a última participação do Jones do 247, tá? Bom dia. E depois, então, eu agradeço aqui vários superchats que chegaram para comentar a sua participação, Jones. Perfeito, eu que agradeço, Daphne, eu que agradeço, Mário. Não deu para terminar sobre a China, depois a gente conversa, Mário, eu te mando um zap sobre a China e a gente continua essa conversa. Um abraço, gente, até a próxima. Boa sorte, um abraço. Tchau, tchau. Mário Vitor, deixa eu ler, Jones, antes de você sair, deixa eu ler aqui os superchats para a gente não ler fora da sua presença, porque eu acho que não seria muito educado. Vamos lá. Foi um prazer lhe ver pela última vez no nosso programa. O Quebra-Muro diz assim, o campus da UFPE está maravilhoso, até o Centro de Filosofia e Ciências Humanas está em reforma. E aí está... enfim, dando virou um recado fascista aqui para você, que eu não acho muito educado. Virou fascista na Austrália. Austrália. Aqui a gente é pelo debate. Quem discorda, quem o debate, o Jones bate, a gente apanha. Concorda, é ser convidado. Claro que a gente não apoia aqui fascista, não é o caso do Jones Manuel, que traz uma opção mais, digamos assim, radical de esquerda. Obrigada, então, ao perfil Quebra-Muro. Marcelo Quintão, alguém precisava dizer isso, Jones. A Miriam Pereira, é por causa de pessoas como o Jones Manuel que a extrema-direita vem crescendo no Brasil e no mundo. Se você quiser, eu te dou um tempo para você responder. É por causa... Cíntia Chaim, Jones é do ressentimento, igual fascismo, Ricardo Souza. Vocês estão fazendo com o Lula o que fizeram com a Dilma, jogaram pedra e depois tomamos na cabeça juntos, não aprendem. Discurso raso para adolescente. Essa colocação do Ricardo, eu queria que, se você tiver um tempinho, ainda respondesse em relação, fazer uma reflexão da história recente do Brasil, do que aconteceu com a Dilma, porque eu acho que é importante para o nosso presente de agora. Fernando Castro, comunismo de Nárnia, a solução é lançar as criptomoedas da Ursal, muito utopismo e pouco cientificismo. Só reclama e não apresenta solução nenhuma. Marta Silva, Lula foi o único... Criptomoeda da Ursal! Criptomoeda da Ursal! Meu Deus. Conseguir nos livrar do bolsonarismo. Precisamos fortalecê-lo e não ficar batendo nele. Que esquerda é essa que... E aí faz a pergunta. Cintia, o projeto da Tebet já foi aprovado, mas a desoneração, sim. Vamos malhar o Haddad, ajuda pra caramba. Ela está sendo aqui irônica com você. Aniele Figueiredo, sou PT, mas concordo com o Jones, parabéns pela luta. Cleomar, esse é o maior mentiroso da extrema esquerda, já saí de vários canais de esquerda por causa desse convidado. Cleomar, fica aqui, a gente tem que trazer o debate. Os petistas vão para o quartel em 2026. Isso dá bilhão? Se você assistir um tatu em cima do toco, meu irmão, alguém botou. Porque tatu não sobe em toco. Os petistas vão pro quartel em 2026. Vai estar tipo desse jeito mesmo. Assim, já está dizendo que você ajuda o Nicolas. E a Miriam, você sugere que o governo deva fazer diante do Congresso que temos. A Lola diz que rachar a esquerda nesse momento é um rotundo equívoco. Então, Jones, te volto a palavra para você responder
o que você quiser, fica à vontade. Daphne, bem rapidamente, o que aconteceu em 2015 com o governo Dilma foi que a burguesia pediu um programa de ajuste fiscal que a presidenta resolveu atender, e aí dobrou a taxa de desemprego em 10 meses, combinado com os efeitos da Lava Jato. Consequência prática disso, a presidenta perde a sua base social, perde popularidade, a burguesia, vendo o governo enfraquecido, demanda cada vez mais até que vê força suficiente para acabar com o governo. Eu ia responder assim, tá? Porque desemprego, desempregado não luta contra o fascismo, não. Desempregado acorda, ele tenta procurar emprego para trazer renda para casa dele, porque ele precisa comer, ele precisa morar, ele precisa comprar remédio, ele precisa comprar comida. É assim, entendeu? Ele precisa pagar conta de luz. E desempregado não luta contra o fascismo. Então é assim, entendeu? Toda vez que você aplica a austeridade fiscal no lombo do povo, o povo fica sem emprego, o povo fica sem saúde, fica sem educação, fica sem investimento, fica sem renda. E quando o povo fica desse jeito, o presidente perde a base. Aí ele acorda cedo, vai procurar renda, vai procurar saúde, vai procurar educação, vai procurar emprego, entendeu? É justamente por isso que eu tô avisando para não fazer isso, senão o fascismo vai voltar. O cenário atual lembra muito 2015, sim. Assim, gente, assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu sei que muita gente no chat aí me odeia, aí me chamou de fascista, me xingou de adolescente. E vocês amam Lula, vocês amam PT, zero problema. Eu gosto do Mano Brown. Cada um gosta do que quiser. Eu quero saber o seguinte: é aceitável congelar a aposentadoria? Aí é um debate de sim ou não. E a proposta não partiu do Congresso, a proposta partiu do governo. É aceitável congelar a aposentadoria? É aceitável o governo defender, atacar o piso da saúde e da educação e tirar 500 bilhões da porra do SUS e das universidades públicas, da educação pública, nos próximos 9 anos? Isso é aceitável? Isso é proposta para um ministro dito progressista estar defendendo? É aceitável privatizar presídio? É aceitável estar fazendo PPP em escola, em hospital, em creche, entregando tudo para iniciativa privada? É aceitável? Com dinheiro do BNDES. Pelo amor de Deus, gente, entregar dinheiro do BNDES para privatizar creche. Vamos acompanhar. Então, assim, rapidão, Dan, só para fechar o raciocínio. Não importa o que se gosta ou não de mim, isso não é relevante. Minha pergunta é: isso é programa de esquerda? Isso é programa que combate o fascismo? Isso é programa que muda a conjuntura? Aí todo mundo pensa com sua consciência e responde. Perfeito. Vamos acompanhar, então, a formação dessa novo partido de Corta! vocês. E a proposta que vocês vão apresentar aí, inclusive nas próximas eleições, como você bem falou. Queria te agradecer, Jones, por ter aceito o nosso convite. Queria agradecer ao Pela Mário, última vez, que esteve aqui comigo. Obrigada, Eita, Mário. Mário. A gente vai acompanhando aí, vou trazendo nossos outros convidados. Obrigada. Porra, isso aqui é uma pérola da internet, hein? Pô, tá aqui, hein, velho? Tá aqui uma pérola da internet, cara. Puta que pariu. Petista, como é que é? Petista estará na frente do quartel em 2026. Pode anotar. Ai, meu Deus do céu. Parabéns, Jonas. Vou até bater palma você aqui, ó. Parabéns. Puta que pariu, velho. A internet precisa disso, cara. A internet tava precisando disso. Que espanco, hein, velho? Meu Deus do céu, cara. Estatuto do idoso vai pegar o Jones por aí, viu? Vai pegar, vai ser duro. O que você achou aí? Já acabou, Jéssica? Ou não? Bateu pouco, tem que bater mais. Gente, agressões online. Rapaz do céu, velho. Representou. Cadê a esquerda, jogador? Pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Aonde tá essa maldita esquerda que eu não acho, cara? Tu mora aonde, meu irmão? Nossa, a galera pegou ar, velho. Tem que bater mais. Se chutar os bagos do Lula, acerta a boca desse velho. E do Reinaldo Azevedo também.